Louvado seja o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos começar a falar hoje sobre conexões no reino. Conexões no reino. Quando nós falamos de conexão, o que vem na sua mente? Primeira coisa que vem na sua mente quando fala de conexão. Conexão fala, não está conectada a Wi-Fi. Não está conectada a internet. E a primeira coisa que a gente fala é, como é que faz a conexão aqui? Como é que a gente conecta? E eu quero trazer essa perspectiva nesse mês de setembro sobre a importância de sermos pessoas conectadas, umas às outras. No mesmo princípio de conexão, porque quando nós falamos de conexão, existem dois pontos que liberam uma frequência. Diga frequência. Você precisa entender que a conexão, ela só alcança quando os pontos têm a mesma frequência. Quando a frequência se conecta. Eu gostaria que realmente você prestasse atenção, pessoal da introdução, quem está andando, quem está indo para o banheiro, bebendo água, gostaria que todos se concentrassem. Na minha época, mais jovem, ainda é minha época, mas quando eu levantava, meu pai está ali, ó. Era pecado levantar na hora do culto para beber água. E era uma rigidez, uma questão de reverência. E eu nunca falo isso aqui na igreja, mas quando a gente está ouvindo a palavra, a gente tem que ter reverência à palavra do Senhor. Não é a mim, mas do Senhor. Então eu queria que você falasse com carinho com a pessoa do seu lado. Fala, vamos ter reverência à palavra do Senhor? Então eu queria te convidar a não levantar, não beber água. É só 50 minutinhos. A gente consegue. Fala para ele, você consegue ficar 1 hora no cinema? Fala para ele. Você ir no banheiro? Fala para ele então que você consegue. Não é? Amém ou não, igreja? Então é isso. Obrigado. Então, quando nós falamos de conexão, nós falamos de dois pontos que estão na mesma frequência. Nós precisamos entender que quando há frequência, houve conexão. E quando nós falamos de conexões no reino, até a imagem ela é sugestiva, porque nós estamos falando de um segurando na mão do outro para se conectarem. A gente não vai saber qual que é a mão que pegou primeiro e qual que é a mão que se pegou por último, porque há uma continuidade. Essa é a proposta de nós percebermos hoje, diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje no mundo, de pessoas que são superficiais, pessoas que são embalásticas, pessoas que são descartáveis. Os casamentos são descartáveis, as amizades são descartáveis, os empregos são descartáveis, as igrejas são descartáveis, as famílias são descartáveis. Se não for bom para você, você vai para outro lugar. Se o seu marido não for bom, você descarta ele e pega outro. Se a sua esposa não for aquela que te serve, você escolhe outra esposa. Se aquela pelo emprego, o líder falou um pouco mais bravo com você, eu quero ir para outro emprego. Nós vivemos uma geração em que pessoas não sabem o que é conexão, o que é estarem conectados. E nós precisamos ir contra isso. Nós precisamos exatamente ir contra tudo isso, porque isso existe um plano já feito por Satanás e seus demônios desde antes da pandemia. A pandemia queria afastar as pessoas das pessoas. Na verdade, a pandemia conseguiu fazer isso. Porque na pandemia muitos divórcios aconteceram, muitos suicídios, muitas mortes. E tem pessoas que ainda estão mortas, vivas, porque os seus entes queridos faleceram. E desde então, foi instalada na mente das pessoas uma pandemia psíquica. Foi instalado nas pessoas uma pandemia emocional. Nós estamos numa pandemia emocional. Porque se o inimigo tocar na emoção das pessoas, ele consegue mentir para elas. O inimigo consegue ludibriá-las. O inimigo consegue enganá-las. Porque tudo começa nas emoções. Nós precisamos perceber o quanto que as pessoas estão ansiosas e depressivas, angustiadas, desorientadas, desconectadas, por causa exatamente dessa proposta que o Espírito Santo traz para nós. Nós precisamos ser uma igreja que conecta pessoas a pessoas. E as conexões no reino só são possíveis por causa do amor. E a Bíblia diz que o amor se esfriaria de muitos. Mas nós não podemos deixar que o amor se esfrie de nós. Você não pode deixar que o amor se esfrie do seu coração. Você não pode deixar que o amor se esfrie
na sua família. Quando a Bíblia fala de muitos, não está incluído você. Você crê nisso? Vou repetir. Quando a Bíblia fala de muitos, não está incluído você. Você crê nisso? Muitos fora eu. Diga isso. Muitos fora eu. Diga, o amor não vai se esfriar no meu coração. Amém? Porque só é possível amar, ensinar alguém o amor amando. Você só vai ensinar uma criança sobre o amor amando-a. E nós precisamos entender que, além de ensinar a criança sobre amar amando-a, eu quero ir um pouco mais além, dizendo que não somente a criança, mas qualquer pessoa. E por que não dizer que existe uma criança em nós, ferida, abandonada, rejeitada, e que muitas vezes não se conecta com outras pessoas, porque não permitiu que o amor de Deus entre no nosso coração. Uma pessoa amada vai amar, uma pessoa perdoada perdoa, porque o amor ele cura, o amor restaura. E o nível da sua entrega nos relacionamentos e nas conexões diz o quanto você se importa com eles. Ou seja, o quanto você ama, o quanto você recebe amor e entrega amor. E eu te pergunto, como que está a sua conexão com Deus? Quanto que você se entrega por Deus? O quanto você se entrega no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? O quanto você se entrega pelos seus filhos? O quanto que você se entrega pelos seus pais, ou nos relacionamentos de amizade que você tem? Você é superficial? Você é raso? Você é embalástico? Se aquela amizade não for legal, você troca, corta aquela pessoa e nunca mais quer saber dela. Nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas se desconectam. Nós estamos debaixo de uma influência espiritual de desconexão, de disrupção, onde você tem que ser avulsionado dos relacionamentos. E o nome que nós damos para isso é isolamento social, é indiferença, é falta de comprometimento, é quebra de aliança. As pessoas não são mais aliançadas, as pessoas elas não são mais gratas, e toda quebra de aliança tem ingratidão. Toda pessoa ingrata, ela é superficial. Toda pessoa ingrata, ela não sabe fazer conexões com pessoas, não sabe estabelecer relacionamentos profundos, sinceros. Por isso que existe pessoas com ansiedade, com depressão, com obesidade e tantos outros comportamentos disruptivos que tiram a pessoa de uma normalidade que Cristo conquistou na cruz, que é uma vida de saúde no corpo, na alma e no espírito. Nós precisamos entender isso. Você muitas vezes está debaixo dessa influência espiritual desse século, dessa atitude, desse ataque do inimigo contra a humanidade. Isso está planejado desde antes, porque os tempos estão sendo diminuídos, as pessoas estão adoecidas e mais distantes de Deus, e quando estão com Deus, elas só entram e saem das igrejas. Elas não se envolvem, elas não contribuem, elas não se entregam. Ou elas vão para onde todo mundo está, porque aí eu entro e saio, ninguém vai encher o meu saco. Ou eu simplesmente vou e saio, sem ninguém saber quem eu sou, nem o meu nome. Eu quero te dizer que nós precisamos relacionar com conexão. Precisamos estabelecer uma frequência entre nós. Eu quero te perguntar, quantos amigos você tem? Pense, quem você pode contar? Que se você precisar, você ligar e essa pessoa vai te ajudar. Aquela pessoa que vai pegar na sua mão e falar assim, eu vou com você, pode contar comigo, pode a hora que você quiser. Você tem quantos nomes no seu celular? Sabe por que às vezes você não tem uma pessoa que se pode contar para qualquer hora? Porque você não é essa pessoa que pode ser contada a toda hora. Às vezes você quer ter essas pessoas, mas você não é. Você não contribui, você não entrega. E eu quero te perguntar para que realmente essa conexão seja uma conexão verdadeira, porque Jesus ele disse, vocês não são mais meus discípulos, nem meus filhos, eu quero amigos. Eu quero amigos, sabe por quê? Filho obedece, sem questionar. Amigo confronta e fala a verdade. Amigo é amigo, mas não deixa de falar a verdade. Amigo é aquele que está por causa da lealdade. Isso é uma verdadeira conexão. Se você pudesse colocar o nome de alguém que realmente você ama, no topo da lista do nome, qual que é o primeiro nome que você vai colocar na lista das pessoas realmente que você pode contar?
Talvez ninguém. Ou talvez uma pessoa. E eu quero te perguntar de novo, o nome de qual pessoa ocupa a sua lista de pessoas que realmente você pode contar? Isso te confronta para mostrar que muitas vezes você não é mais uma pessoa de conexões. Você não é mais uma pessoa que serve. Você não é mais uma pessoa que está presente, que pode contar comigo. E aí você não tem ninguém que pode contar. Talvez o corpo de bombeiro, que é obrigação do governo, que é obrigação porque você paga imposto, é obrigação eles fazerem as coisas, e muitas vezes fazem por obrigação e fazem muito ruim. Mas aquela pessoa que você pode contar, porque ela pode contar com você, talvez você tenha até alguém, mas você não tem investido nessa conexão. Sabe uma planta? Se ela não precisar de água e de sol, o que acontece com ela? Assim a conexão entre pessoas. Se você não investir nesse relacionamento, ele vai morrer. Seja no seu casamento, seja no seu discipulado, seja na educação dos seus filhos, seja em qualquer circunstância de conexão. Eu quero fazer outra pergunta. Quem realmente se importa com você? Quem realmente se importa com você? E outra pergunta. O seu nome está na lista de alguém? Numa lista de pessoas super importantes, numa lista de pessoas extremamente especiais, o seu nome está na lista de alguém? Eu queria que você refletisse, porque nós não podemos entrar nesse mês de setembro sem entender a importância de sermos uma igreja conectada. E eu quero que você reflita comigo, se as pessoas interessantes e influentes estão mais fora da igreja do que dentro da igreja, nós precisamos ser curados e libertos. Se as pessoas mais interessantes e influentes estão lá fora no pecado e no mundo, e não dentro da igreja, nós precisamos ser curados e libertos. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos ser as pessoas mais influentes, sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos ser as pessoas que formam opinião, sabe por quê? Porque nós temos a virtude do poder de Deus. Porque nós precisamos exalar esse amor, nós precisamos servir as pessoas em amor, porque nós seremos mais amáveis, mais perdoadores, mais sábios nos nossos relacionamentos. As pessoas mais felizes e mais influentes precisam estar dentro da igreja, porque elas têm a salvação, elas têm o Espírito Santo. As pessoas mais populares e mais agradáveis precisam estar dentro da igreja. Jesus era o cara mais popular da geração dele. Ele incomodava Roma, incomodava os judeus, incomodava os hebreus, incomodava todas as etnias e os grupos étnicos e étnicos daquele momento, daquela geração. Nós precisamos entender que Jesus era tão popular, que ele estremecia as situações com a sua bondade, com a sua alegria, com a sua gentileza, com a sua generosidade, com o seu tempo em ouvir quem não era ouvido, com o seu tempo em ver quem não era visto, com o seu tempo em abraçar quem não era digno de um abraço. Quem está me acompanhando? Nós precisamos ser essas pessoas que levam luz. Se de fato Jesus nos chamou de luz do mundo, e nós somos o quê? Sal dessa terra. Se nós salgamos e iluminamos, precisamos exercer influência. Lá no seu trabalho, com o seu cliente, com a pessoa, com o funcionário, com o seu colega de trabalho, nós precisamos exercer aquilo que temos. E eu quero te dizer que isso precisa sair da igreja. Pode falar um amém, por favor? Isso precisa sair da igreja. Amém. Você precisa ser essa igreja que muda, que transforma, que serve, que influencia. Sabe por quê? Porque dentro da igreja existe um código, que não tem esse código lá no mundo. Dentro da igreja existe uma senha. Dentro da igreja tem um insight, que se chama amor. Como que se chama? Amor. Se não nos movermos pelo amor, pelo que nós nos movemos? Se nós não estamos aqui porque somos amados, por que nós estamos aqui? Eu estou aqui porque Jesus me amou e morreu por mim na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E eu vou viver todos os meus dias para Ele, porque Ele me amou. Então nós estamos aqui porque fomos amados. E se não nos relacionamos por amor,
Então por que nós nos relacionamos? Nós precisamos pensar hoje sobre o que move as nossas conexões. Você precisa perceber o que move as suas conexões. O que move a Igreja Nova Vida? Por muitos anos fomos chamados da Igreja do Amor. E eu quero reivindicar essa palavra sobre nós. Eu quero que nós possamos sair pelas esquinas, pelas avenidas, pelas ruas, pelas casas, pelos bairros, dizendo que Jesus ama e nós também amamos. Diga para alguém: Jesus te ama e eu também te amo. Lembra que eu disse que às vezes a gente fala algo sem entender e sem sentir, mas a gente fala e depois as coisas acontecem? Quem lembra quando eu falei isso? Então fala para outra pessoa: Jesus te ama e eu também te amo, pela fé. Até você sentir isso. Eu quero que você reflita comigo o seguinte, olha aqui para mim. Nos últimos anos da sua vida, com quem mais você abriu o coração? Quem ouviu as suas dores e as curou? Quem mais te acolheu com instruções sábias, se não foi a igreja? Sim ou não, igreja? Quem te ensinou a ser pai, ser mãe, se não foi dentro da igreja? Quem que curou as suas dores da infância? E quem que te ensinou a crescer, a ser pai, a trabalhar, a ser um homem próspero, se não foi a igreja? Quem está comigo? Você está aqui, você mudou sua história de vida, porque você entendeu que poderia encontrar na presença de Deus conexões. Foi na igreja e na casa do Senhor que você recebeu conexões, que foram conexões, estratégias, que tiraram a sua vida de um nível e colocaram em outro. Quem nos últimos anos ouviu as suas dores e curou essas dores? Quem ouviu seus traumas e te orientou dentro deles? Quem mais mandou mensagens perguntando como você está, por que você não foi? Quem mais se importou com você e quis o seu bem? Às vezes você nunca teve isso lá da sua família, mas você encontrou uma família na igreja. Quem que te visitou, ou que realmente importou, perguntando: você está precisando de uma coisa? Eu estou passando só para dizer que você é importante. Ninguém fez isso por você, talvez. Talvez eu estou falando aqui com pessoas: não, ninguém nunca fez isso por mim. Mas eu quero que você também perceba que você também não fez isso por ninguém. Então se você vai julgar alguém, julga também você. Se você vai tirar a trave do olho de alguém, também tira a sua trava. Quem está comigo? Porque às vezes a gente entra no coitadismo, no vitimismo, e ninguém me cumprimentou, também eu não cumprimento. Mas você cumprimenta? Você vai até a pessoa? Ou você vive esperando que alguém vá até você? Você espera receber o que não entrega para ninguém. Se você quer receber, também aprenda a entregar. E vou repetir: você espera receber o que não entrega para ninguém. E esses dias eu estava meditando, eu e a Laura, a gente estava fazendo um culto doméstico, e a gente foi ministrando um com o outro, ministrando a vida dela, e eu, a partir dessa palavra, do nosso culto doméstico, Deus me deu essa palavra. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Mateus 7,12, coloca aí. Mateus capítulo 7, versículo 12. Olha o que diz. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Então o que eu quero que as pessoas façam comigo, eu vou fazer para elas. O que eu quero que as pessoas falem comigo, eu vou falar para elas. O que eu quero que as pessoas façam para mim, eu vou fazer para elas. Então se você quer ser uma pessoa que as pessoas te tratem bem, trate as pessoas bem. Se você quer que as pessoas se preocupem com você, se preocupe com as pessoas. Se você quer chegar na igreja e todo mundo te cumprimentar, o que você tem que fazer? Cumprimentar também as pessoas. Faça com carinho assim, na pessoa, fala assim: deixa o vitimismo fora da sua vida. Fala para outra pessoa: deixa o vitimismo fora da sua vida. Eu sou vítima, o apóstolo não me cumprimentou, a apóstola não olhou nos meus olhos. Vai até nós, me cumprimenta. Oi, apóstolo, tudo bem? Meu nome é tal, fulano de tal. Ô, querido, eu tenho certeza que eu vou te cumprimentar com maior alegria no coração. Eu não tenho dificuldade de relacionamento, dificuldade de conexões, nenhuma. E tem acesso a todo mundo que quer acessar a mim, a nós, minha casa. E a pessoa que está do seu lado também.
Às vezes a gente espera que todo mundo faça por nós e a gente não faz nenhuma unha pelas pessoas. Nós precisamos entender que a frequência que está num polo, ela vai ser a mesma frequência que chega no outro polo. Então nós, para estabelecermos conexões, nós precisamos emitir a mesma frequência. Então a frequência que você quer receber, é a frequência que você precisa liberar. Diga isso para alguém que está com o perfume mais cheiroso aí do seu lado. Fala, a frequência que você quer receber, é a frequência que você tem que liberar. Fala para alguém mais bonito aí do seu lado, essa mesma palavra. Está embolado, está fraco. Diga comigo, a frequência, mais alto, a frequência que eu quero receber é a mesma que eu tenho que entregar. Pode ser fácil se vitimizar dizendo que não tem amigos. Pode ser fácil se vitimizar dizendo que não tem conquistas. Pode ser fácil se vitimizar que não existe pessoas que te amam. Mas você está reagindo? Mas você está indo até essas pessoas? Mas você também é uma pessoa que não se abre para relacionamentos. Tem pessoas, se eu não mandar mensagem, elas nunca mais vão mandar mensagem para mim. Porque tem relacionamentos que elas só sabem receber. E eu cultivo lá. Mas se eu fosse esperar uma troca, na medida que eu entrego, eu pararia. Mas é aí que você transcende, que você aprende a ser especialista em pessoas. Você se aprende a especializar, e olhar com a pessoa na sua limitação emocional que ela tem, e que você tem um olhar maior do que ela, você serve. Porque aquela pessoa vai ter problema com o pai, com mãe, com relacionamento, não foram resolvidos, nunca entrou numa sala de aconselhamento pastoral, e nem muito menos no atendimento psicoterapêutico. Então ela fica parada, lutando a vida dela do jeito que ela consegue. E nós que temos um olhar pelo Espírito, estamos aqui para liderar, servir, curar e cuidar das pessoas, precisamos ajudar, precisamos ir atrás, precisamos investir. E isso fala de maturidade emocional. Isso fala de que você é uma pessoa resolvida com as suas emoções. Isso fala de que você cresceu emocionalmente, que não é mais menino, que busca as coisas de menino, mas agora já é um homem que aprendeu a ter maturidade para relacionar com as pessoas que têm limitação social. Pessoas que não sabem expressar emoção. Pessoas que não sabem expressar o que sentem. Porque se nós formos esperar sempre uma conexão com a outra da mesma frequência, tem pessoas que não vão emitir frequências no mesmo nível que você emite, porque você está 50 anos luz emocionalmente na frente de algumas pessoas. Tem pessoas que a sua mente está lá em 2040 e elas estão em 2023. A mente delas estão encismesmadas nos seus problemas, nas suas inferioridades, nos seus dilemas, e elas não conseguem olhar para o futuro e perceber o macro, o overview espiritual, para entender como as coisas funcionam. Tem pessoas que só conseguem ver aqui. E é aí que, se você perceber que a frequência não volta na mesma frequência que você emite, aí você precisa ter sabedoria e olhar para aquela pessoa através da ferida dela. Olhar para aquela pessoa através da limitação que ela te apresenta. Era assim que Jesus fazia. Era assim que Jesus relacionava. Ele olhava para ninguém, para as pessoas que ninguém olhava. Ele entrava na casa das pessoas que ninguém entrava. Ele conversava com pessoas que ninguém conversava. Porque Jesus sabia que aquelas pessoas nunca poderiam liberar para ele a frequência que ele estava liberando sobre elas. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Então às vezes você vai sim esperar frequências, mas vai ter momentos que só você vai investir. Vai ter momentos que só você vai estar naquele relacionamento. Porque aquela pessoa, ela está limitada socialmente, emocionalmente. Tem pessoas que não conseguem nem cumprimentar os outros na rua quando vê. É uma coisa estranha, por causa das suas emoções. Talvez você é uma pessoa que se isola, espera que o mundo vá atrás de você, perguntando se você está bem ou não, perguntando se você sumiu. Por que você não foi? Por que você não está mais presente? Você se esconde no coitadismo, no vitimismo e assim por diante. As conexões, elas precisam ser alimentadas. Diga isso comigo. Os seus relacionamentos, eles precisam ser construídos
por princípios bíblicos cristãos: perdão, amizade, amor, segunda milha, ajudar, ouvir, pacificar, construir o relacionamento, dar suporte, suportando-vos uns aos outros. Tem pessoas que o relacionamento vai ser só de suportar. Tem pessoas que você vai ser suporte. Tem pessoas que você vai dar só suporte. E aí aquele versículo vai encaixar direitinho. Suportai-vos uns aos outros. E vai ter momentos que você vai ser só suporte. A pessoa sempre vai ser peso. E você sempre vai ser suporte para o peso. Não se assuste. Se você vai cumprir a palavra e entender que algumas pessoas serão pesos, para aquele relacionamento ter um porquê, você só entra com suporte e ele entra com peso. Aí você vai ficar suportando uns aos outros. Tem pessoas que aguentam, tem pessoas que falam: olha, querido, porque quando eu preciso de um suporte seu, você não está pronto. Então não tem como, isso não é pecado. Tem pessoas que vão ficar atrás, vão passar pela sua vida. Tem pessoas que vão estar por um tempo e não vão estar. E tem pessoas que já estiveram e vão voltar para estar. E tem pessoas que nunca vão sair da sua história. Serão as pessoas que elas entenderam o nível mais profundo de um relacionamento, que se chama comprometimento. Comprometimento. Quem são as pessoas que participaram da sua vida e te ajudaram a crescer? Que nos momentos especiais, fáceis, mas nos momentos difíceis e complicados estiveram ao seu lado. Se você não teve alguém, eu quero te convidar a ser essa pessoa, porque essa geração está precisando. Eu quero te convidar a ser essa pessoa, porque essa geração está precisando. Eu quero te convidar a ser essa pessoa, porque essa geração está precisando. Você precisa ser um canal do céu para alguém aqui na terra. Fale isso para alguém, o Espírito Santo está te convidando, fala. A ser um canal do céu para alguém aqui na terra. Amém? Você crê nisso? Imagina você ser a conexão do céu com a terra. Quantos desejam ser a conexão do céu com a terra? Deus vai procurar para liberar um milagre. Cadê? Opa, ele é o canal. Vou liberar, porque por ele existe uma conexão para a terra. Deus está procurando os conectadores do céu com a terra. Deus pode encontrar pessoas aqui nessa noite? Essa pessoa é você? Diga: eu sou um canal de conexão do céu para pessoas aqui na terra. Você crê nisso? Então vamos aplaudir o Senhor e selar isso na sua vida em nome de Jesus. De uma maneira ou outra, se você não curar o relacionamento que você teve durante a vida com seu pai ou com a sua mãe, você nunca vai conseguir criar vínculos hoje na sua fase adulta. Você precisa perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe, pelas coisas que eles não fizeram ou fizeram. Se você não curar essa criança que está dentro de você, ferida, abandonada, nunca vai avançar em ser uma pessoa melhor para você mesmo. Aí você nunca vai ver Deus como pai. E você nunca vai permitir se relacionar bem dentro da igreja. Você sempre vai ser uma pessoa fofoqueira, que inventa fofoca, que fala mal do líder, que fala mal da pastora, que fecha a cara, que não contribui, que não veste a camisa da igreja. Porque o seu problema é você, não é a igreja. Você pode ir para a assembleia, para a presbiteriana, para a igreja A, B, C, D, que o problema vai estar em qualquer igreja. O problema que não tem aqui, tem lá. E o problema que não tem lá, tem aqui. Quem está comigo? E às vezes a gente fica procurando um lugar perfeito. O lugar perfeito é o céu. Se você quiser ir para o lugar perfeito, vem aqui na frente, nós vamos orar para você morrer e ir logo para Jesus. Aí lá não tem problema nenhum, lá você vai estar na glória. Lá é tudo perfeito. Mas se você está aqui na igreja Nova Vida, você vai ver o apóstolo Célio imperfeito, a apóstola Trícia imperfeito, e todos os pastores que contribuem, que servem, que trabalham muito nessa igreja, e muitos não ganham nada, eles são imperfeitos. Mas nós estamos aqui porque amamos servir a Jesus Cristo. E eu conheço o coração de cada pastor, porque estão caminhando comigo 10 anos de conexão, 15 anos de conexão, 20 anos de conexão. E nós já passamos por muita coisa difícil. E estamos juntos até agora. E em nome de Jesus estaremos até que nós possamos ir para a glória juntos. Você precisa criar amigos de verdade. Conexões verdadeiras. Ah, apóstolo, eu não tive, eu sempre fui, meu pai e minha mãe nunca teve amigo, não eram pessoas de conexão.
Aqui eu quero te convidar, a Igreja Nova Vida, a igreja de conexão para você. Você pode fazer amizades verdadeiras. Você pode agora abraçar pessoas que realmente vão estar te abraçando de verdade. Imperfeitos são, mas nós queremos estabelecer conexões. Posso ouvir um amém? Então você precisa entender que suas feridas e as suas dificuldades, elas vão interferir nos seus relacionamentos, até com Deus. Você vai procurar se preencher em outras pessoas, e não conseguindo, você vai falar mal delas. E Jesus, ele sabia lidar com as pessoas difíceis e com as pessoas fáceis. Jesus, ele em determinado momento, ele chegou e estava curando pessoas, estava servindo pessoas, e viu uma mulher cirofenícia, que era de uma tribo pagã, de um povo pagão, que não tinha relacionamento com os judeus. E ela veio pedindo ajuda e oração para Jesus. E Jesus falou assim para ela: eu não vou tirar da boca de quem come à mesa para dar para os cachorrinhos. E aí ela foi e se humilhou e disse: Senhor, mas a comida que cai na terra, os cachorrinhos comem as migalhas. Aí Jesus falou: nunca vi tanta fé. Vai que o teu filho lá recebe o teu milagre. Jesus, ele soube confrontar o orgulhoso. Jesus sabe sentar com o leproso. Jesus entrou na casa de um ladrão. Jesus aceitou o banho de uma prostituta. Jesus, ele era completamente contra o fluxo da religiosidade, restaurando, libertando, porque Jesus era um homem de conexões. O nosso Messias é um homem de conexões, e ele quer que a Igreja Nova Vida seja uma igreja de conexões. E se você diz que tem muitos amigos, e consegue fazer conexões, que talvez, não, eu tenho muitos amigos, eu tenho não sei quantos amigos, eu te pergunto, quantos desses amigos aceitaram a Jesus e estão aqui na igreja? Porque a amizade verdadeira é aquela que influencia para o bem. Vou repetir, porque a amizade verdadeira é aquela que influencia para o bem. Nós precisamos entender o que é fazer conexões do reino, o que é estabelecer relacionamentos no reino. Todo relacionamento precisa apontar para Deus. As amizades, o casamento, a relação do pais e filhos, filhos e pais, o seu relacionamento no trabalho, as conexões de trabalho, network que você estabelece, tudo precisa ser para a glória de Deus. Quem são as pessoas que se esforçam para estar do seu lado e te ver melhor? Você é uma pessoa que gosta de algumas pessoas e sempre expressa que você gostaria que ela vivesse melhor? Quem que está realmente fazendo a diferença na sua vida? E eu te pergunto, você é uma pessoa que faz diferença na vida de alguém? Se não tem ninguém, eu quero que você seja essa pessoa. Quantos querem iluminar e salgar essa terra? Vou repetir, quantos querem iluminar e salgar essa terra? Então diga, eu sou essa pessoa que vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Você crê nisso? Então bate um hi-fi aí, ó, na mão de alguém. Igualzinho o pastor Kevin falou, hi-fi. Bate aí 5 dedos nos 5 dedos de alguém. Faz assim, ó. Isso. Eu e a apóstola, uma vez nós recebemos uma ligação no nosso celular de um casal de pastores. E eles queriam um aconselhamento. Ô apóstolo, tudo bem, tudo bem. Eu queria ir na sua casa para a gente abrir o coração e tal. Aí um dos pastores fez uma conexão. Olha, o fulano de tal quer conversar com vocês. Não, a gente aconselha ele sim. Tal. E aí, esse casal, eles chegaram mais ou menos um pouco antes do almoço. E eles foram sair da nossa casa 3 horas da madrugada. Nós ficamos 12 horas, mais de 12 horas, aconselhando, ouvindo esse casal. Tem pessoas que não conseguem ficar nem 5 minutos ouvindo alguém. Agora imagina você ouvir 12 horas, a pessoa entalada com dor, com angústia, com feridas, com problemas, e essa pessoa vomitava, ela chorava, e ela falava, e ela chorava, e o outro chorava, e ele falava. E estavam em crise ministerial, eram pastores de uma determinada igreja, que eles diziam que não eram vistos, não eram considerados naquele tempo, que eles eram abandonados. Eles desabafaram mais de 13 anos de feridas, de abandono, de angústia, de maus tratos, de abusos ministeriais. Eles chegaram mais ou menos na hora do almoço e saíram da nossa casa 3 horas da madrugada. Nós ficamos 12 horas ali conversando, curando essas pessoas, e ainda eles saíram com um presente lá da nossa casa. A gente deu um presente caríssimo lá de Israel para eles.
Se eu encontrar com ele, eu vou falar, me devolve o presente, por favor. E aí se você me perguntar, apóstolo, você ficaria 12 horas de novo com alguém? Eu falaria, não. Mas eu ficaria 12 horas com qualquer pastor que está comigo. Eu ficaria 12 horas com qualquer discípulo que eu pastoreio de terça em terça-feira. Eu ficaria. E as pessoas só não usufruem do que têm porque elas têm traumas emocionais nos relacionamentos. Se você soubesse relacionar, você procuraria mais pessoas que te aconselhassem, pessoas que te instruíssem, pessoas que te mentorassem, pessoas que teriam uma palavra de sabedoria, que te trariam uma nova visão sobre a sua vida. A gente precisa entender que você é luz e você é sal, independente se as pessoas, elas estão ou não. O seu chamado é para o Senhor e não é para as pessoas. E Ele diz que tudo que você fizer, faça como para Deus e não para os homens. Quem está comigo? Então não foi sobre eles, foi sobre o que nós nascemos para ser. Eu não faria de novo, não faria. E eu fiz porque foi um momento e uma situação específica. Sabe por que eu não faria? Porque você pode ficar 50 minutos ou 5 horas com alguém, ela vai sair daquele lugar entendendo o que ela quer, não o que ela precisa. E se você não falar em 50 minutos o que precisa, não é em 5 horas que você vai falar. Se uma pessoa quer te ouvir, ela vai te ouvir. Se ela não quer, você pode ficar babá. De tanto falar, aquela pessoa vai sair com a mente cauterizada que ela quer. Ainda mais se é para mudança de vida, se é prática de pecado. Ou se é um trauma que ela tem dificuldade de ser curada. E algumas coisas a gente precisa aprender. Falar não adianta para quem não quer ouvir. Diga isso para alguém. Para ter frequência, você precisa querer ouvir. Para ter frequência, você precisa estar aberto. Não, eu estou aqui porque eu estou aberto para aprender, para ouvir. Segundo, curar feridas que outras pessoas causaram, vai ser uma recorrência na vida de quem quer ser usado por Deus. Então diga para alguém, você vai curar feridas que você não causou. Diga. Você está disposto a curar a ferida que alguém não te causou? Presta atenção. As pessoas vão te maltratar, porque elas não tiveram a oportunidade de maltratar quem as maltratou. As pessoas vão te xingar, porque elas não xingaram quem elas deveriam xingar. As pessoas vão te tratar mal, porque elas não trataram mal as pessoas que elas deveriam tratar. Aí você entra na vida dela como uma pessoa que cura, como um remédio, como um instrumento de cura. Então ela vai jogar toda a ferida em você. Aí você precisa estar além da frequência de ferida dela, para que você esteja na frequência da cura, e traga essa pessoa para o azeite, e restaure aquela pessoa no discipulado, e mostre Jesus, a cruz, para aquela pessoa, para que ela entenda o amor de Deus através da sua vida. Nós já fizemos isso com muitas pessoas, e muitas dessas pessoas estão aqui. Eu quero profetizar que você é sal e luz. O maior milagre é uma pessoa curada nas emoções e salva em Cristo Jesus. Você será um instrumento de milagres nessa geração. Você pode ficar o tempo que for, que a pessoa vai sair pensando no que ela quer e não no que ela precisa. Diga isso para alguém, se você pode ficar o tempo que for. Fala alto, você pode ficar o tempo que for, que a pessoa vai sair pensando no que ela quer e não no que ela precisa. Vai acontecer isso quantas vezes? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Até o momento a ficha dela cair e ver que você está sendo luz e sal na vida dela. Aí ela vai abrir os olhos e vai perceber, é apóstolo, é fulano, é fulano. Você tinha razão, eu estava fechado no meu egoísmo, no meu coitadismo, no meu vitimismo, na minha escassez, na minha limitação emocional, e eu não tinha fé, e eu estava errado. Quem está me acompanhando nessa ministração? Pessoas sem consideração não frutificam, porque as suas raízes não estão plantadas na profundidade chamada comprometimento. Comprometimento. Quem está comigo aqui? As emoções elas afetam os nossos relacionamentos. E no final de tudo, o que fica são as pessoas que querem ser qualificadas para o reino. As pessoas que querem ser tratadas e curadas para o reino. E todo relacionamento, a interferência é emocional. Então pessoas de baixa autoestima, ela cria uma barreira para ela mesma, e ela acha que não é amada.
E que as pessoas, por estarem com o microfone aqui na mão, ou por talvez se vestirem melhor, aí você se coloca rebaixado a elas, mas elas não pensam assim sobre você. Isso é uma questão mais sua. É uma questão sua. E você entra e sai, às vezes, sem relacionamento. A dificuldade de ir para a célula, porque você vai ter que relacionar. A dificuldade de ir para o culto é porque você vai ter que relacionar. O principal ponto negativo que você não desenvolve relacionamentos é que você se auto-sabota. Porque todo relacionamento vai mudar algo em você. Diga isso para alguém, todo relacionamento vai mudar algo em você. E aí você não se relaciona. Porque você vai ter que abrir a mão de alguma coisa, você vai ter que aprender alguma coisa. E aí você se auto-sabota não relacionando. Por isso que você precisa curar as suas emoções e se abrir para ser curado. Pessoas orgulhosas, egoístas, elas estão mostrando o quanto elas são frágeis e carentes emocionalmente. E se a gente não chegar diante de Jesus e falar, Jesus, eu sou essa pessoa mesmo, que foi pregado hoje. Eu preciso que o Senhor desse um óleo aqui na minha alma, e que o Senhor me ajude a precisar de pessoas, porque meu pai, eu precisei dele, minha mãe, e eles não estavam dispostos, mas eu não quero mais ficar condenando meu pai e minha mãe, eu quero ser livre desse passado. Eu quero, a partir de hoje, e conectar com as pessoas do presente, com as pessoas que estão aqui me servindo, com as pessoas que estão me ouvindo, com as pessoas que estão expressando gratidão, expressando comunhão, expressando atenção, expressando cuidado na minha direção. É esse tipo de oração que você precisa fazer hoje. Uma oração de cura. Uma oração dizendo, eu estou aqui para servir e contribuir. E muitas pessoas, elas não se relacionam porque não aceitam o amor, porque também não foram amados. Ela não responde ao toque, porque não foi tocado. Não responde uma mensagem, porque nunca foi comunicado, não tinha comunicação, não tinha preocupação, alguém preocupando com alguém, ninguém comunicava com elas, então essa pessoa vai ter sérias dificuldades de comunicação, não sabe expressar, porque ninguém expressou para ele, e você vai ter paciência com esse tipo de pessoa limitada, emocionalmente, uma pessoa que não tem inteligência social. Aí você vai ficar chateadinho, o discípulo não me ama, a discípula não quer conversar comigo. Ou você é pai e mãe espiritual, ou você está no lugar errado. As pessoas estão vindo adoecidas, e elas precisam encontrar aqui um soro na veia. Quem está comigo? Elas precisam encontrar um soro na veia, lá na sua célula. Elas precisam encontrar um ouvido para ouvir. Se nós formos pessoas com dificuldade de relacionamento, nós não vamos multiplicar. Se você não cura as suas conexões, as pessoas, elas não se conectarão a você. Vai ter dificuldade de empreender também, porque você precisa desenvolver conexão. E se você sempre for intencional, pensando só em você, as pessoas vão sentir essa frequência. E elas vão ver que você não está sendo uma pessoa que quer realmente ajudá-la, mas está pensando somente em você. Se você não curar as suas conexões, as pessoas não se conectarão em você. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta pregar a palavra se você não sabe olhar nos olhos e dar um abraço. Não adianta orar, jejuar, se você não sabe ouvir a pessoa e orar por ela. Não adianta você viver uma vida achando que é super espiritual, mas emocionalmente você é uma pessoa que não gosta de pessoas. Aí você precisa ser curado, precisa ser tratado, porque o que mais Jesus fez foi se conectar a pessoas. Jesus entrava na casa do povo, Jesus comia com o povo, Jesus curava o povo, Jesus andava com o povo, Jesus, ele estava no meio do povo. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, ovelha tem que ter cheiro de pastor, ovelha tem que ser cheiro de ovelha, o povo tem que se conectar. As conexões do reino são feitas de pessoas curadas e guiadas pelo Espírito Santo. Pessoas especiais são especiais para os outros e abrem mão das suas vidas, do seu tempo, para estarem com elas. Pegar o João Paulo para Cristo. I love you. Ele até agora, as pernas dele até tremeu, assim, está quase desmaiando ali. Esses dias falou, vou lá para o seu, vamos lá, estava cobrando o João Paulo, que dia você vai me chamar no seu apartamento? Para lá, não apóstolo, não tem nada não, vamos, chama lá, você vai mudar de lá, eu nunca fui lá.
Então tá, então vai. A gente chegou lá, sentou no chão. Comemos pizza no cone, sentado no chão. Nós fomos cobaia da pizza dele, misericórdia. Brincando. Mas era um momento de conexão. Momento de estarmos juntos. Não vamos você me chamar para comer na sua casa não, viu? Não foi indireta não, mas uma indireta, direta também pode ser. Mas não foi indireta não, eu estou te dando um exemplo das conexões que você não faz. Você entra e sai, você olha para o seu umbigo, para o seu problema, para as suas dores, para as suas dificuldades. E Jesus te deu um dom. E Ele falou assim, você tem que multiplicar esse dom, Célito. Você tem que multiplicar esse dom, Mariana. Se você enterrar, eu vou te cobrar. E Ele cobrou. E teve um que ficou com tanto medo que ele fez o quê? Com aquele um dom que ele tinha? Ele enterrou. E até o que ele tinha foi tirado. Você tem um dom, você canta, você prega, você se comunica, você é criativo, você cozinha, você lava, você passa, você faz tanta coisa. E tem coisas que você faz que você nunca nos contou, porque você tem medo das conexões, porque você foi ferido em alguma conexão, e por isso você tem dificuldade de relacionamento aqui na igreja. As feridas, elas travam as conexões, porque o ressentimento é o grande inimigo dos relacionamentos. Ressentimento é o grande inimigo dos relacionamentos. Diga isso para alguém que está vestido, bem vestido aí do seu lado. Ressentimento é um grande inimigo dos relacionamentos. Você tem que vir, diga para alguém, você tem que vir com a sua melhor roupa para a igreja, fala. Porque se Jesus voltar, você já sobe bonito. Diga, ressentimento é um grande inimigo dos relacionamentos. Mateus 5:9. Já estou finalizando. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus te chama nas conexões para gerar paz, para perdoar as pessoas. Pessoas ferem pessoas, mas tem pessoas que curam pessoas. Seja intencionalmente ou não, você fere e é ferido. Você falha e alguém vai falhar com você. E a forma como lidar com essas feridas, que vai determinar o nível da conexão que você tem. Por isso nós precisamos gerar paz, e o nosso chamado é nos relacionamentos. Você já percebeu o fruto do Espírito? Tem quantos gomos o fruto do Espírito? 9. E grande parte lá você já percebeu que é no relacionamento interpessoal. Benignidade, você vai precisar de, eu preciso ser uma pessoa benigna comigo mesmo. Não, benignidade é para o próximo. Amor, você vai exercer o amor aonde? Para o próximo. Paciência, que você tem que ter muita paciência com algumas pessoas. Você vai exercer para o próximo. Então o fruto do Espírito é para você ser pacificador com as pessoas, nos relacionamentos, nas conexões. Nós precisamos entender isso. E algo que você precisa entender, que para você se envolver, você precisa se desenvolver. Eu quero fazer aqui um trocadilho de palavras, mas para você ficar atento no que eu vou te falar. Para você se envolver, você precisa se desenvolver. Ou melhor, para envolver-se, você precisa desenvolver-se. Para envolver-se, você precisa desenvolver-se. Por que Jesus falou, você precisa ser pacificador? Porque a natureza humana, ela é da briga. A natureza humana é da agressividade. Jesus estava falando para um povo que ouviu o quê? Olho por olho, dente, mão por mão. Se você cortou a mão, você tem que cortar a sua. Aí de repente Jesus fala, bem-aventurados que vão gerar paz nos relacionamentos, nas conexões. As bem-aventuranças falam sobre conexões.
Então, para você se envolver com as pessoas, você precisa se desenvolver emocionalmente. Não há como você ter conexão sem se plugar emocionalmente àquela pessoa, sem se conectar àquela pessoa. E para isso você precisa se desenvolver, se curar, se articular, mudar a sua forma de conversar, mudar a sua forma de ouvir, de relacionar. Precisa se curar, e isso é desenvolver-se. Então, para você se envolver com as conexões no reino, você precisa desenvolver coisas que estão envolvendo você. Desenvolver o que está envolvido em você. Tem mágoa envolvendo você? Então você precisa desenvolver essa mágoa para a cura. Quem está comigo? Tem ressentimento envolvendo você? Então você precisa desenvolver esse ressentimento para o perdão. Alguém entendeu? Diga amém. Tem injustiça envolvendo você? Então você precisa desenvolver essa injustiça e liberar perdão. Quem está entendendo? E para isso Jesus nos diz que nós precisamos, em primeiro lugar, perdoar o nosso irmão, tomar uma iniciativa desse perdão. Porque muitas vezes você está, que alguém te peça perdão, e você nunca toma a iniciativa de ir até essa pessoa e liberar o perdão para ela. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso? Mateus 5, versículo 23. Mateus capítulo 5, 23. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Jesus está nos dizendo que a primeira coisa que você precisa resolver é as suas questões emocionais, mas não deixar de fazer as questões espirituais. Ou seja, o que é da alma é da alma, o que é do espírito é do espírito, e a palavra corta a alma do espírito. Então Jesus deixou claro que a palavra trabalha as nossas emoções, mas a palavra também trabalha o nosso relacionamento espiritual. Quem está comigo? Então você precisa ser essa pessoa que toma atitude, que serve ao Senhor, mas que resolve as suas pendências horizontais e trabalha com as verticais. Você está conectado verticalmente com Jesus e horizontalmente com as pessoas. Duas conexões, com o Pai e com as pessoas. Você precisa entender o que é conexão. Quando nós oramos pelas 300 vidas, nós estamos orando para que você faça uma aliança de vida, para que a sua casa seja uma casa de um grupo de conexão. As células são grupos de conexões. Por que você não abre um grupo de conexão na sua casa? Por que você não toca o violão lá e canta com algumas 3 pessoas e ora com elas? Não tem como pregar o evangelho só no templo. Jesus sabia tanto disso, que ele estava de casa em casa. Entrou na casa de Zaqueu, entrou na casa de tantas pessoas. Já ministrei aqui na igreja sobre isso. Vou ministrar de novo, porque eu tenho que inculcar isso. Jesus falou, a palavra de Deus, a Torá, o Velho Testamento diz, inculque a palavra na cabeça das pessoas, então elas vão se lembrar daquilo que você fala repetidamente. Nós precisamos entender que é no templo e nas casas que haverão conexões. Lá no sofá da sua casa, naquela cadeira no alpendre, lá na varanda, ou seja mesmo no fundo, lá no quintal da sua casa. Coloca 3 cadeiras, chame as pessoas, ore com elas. Ali se criou uma conexão. Ali você criou uma conexão de luz, uma conexão de sal. Ali você está cumprindo o propósito pelo qual o Senhor te chamou, para ser uma conexão no reino. Quem está comigo aqui? Nós precisamos estabelecer isso. Eu vou repetir, se as pessoas influentes e sábias estão mais fora da igreja do que dentro, alguma coisa está errada. É você que tem a virtude, é você que tem a palavra de conhecimento, de revelação. Então é a igreja que precisa ser curada, para que os nossos relacionamentos sejam estabelecidos. Posso ouvir um amém? Não há evangelho sem relacionamento.
Não há evangelho sem conexões. Não tem como nós pregarmos o amor e não vivemos em amor. Não haverá crescimento sem relacionamento. Você precisa se envolver para desenvolver relacionamentos. Não é só no templo, é de casa em casa, no partir do pão e nas orações. Eu quero te convidar nesse mês de setembro a ser uma pessoa de conexão. Eu quero te convidar esse mês de setembro a você ser um polo de frequência do céu, para que você possa curar as conexões dentro da sua casa e curar as conexões fora da sua casa. Quantos entendem o que eu estou falando? Deus te chamou para ser uma conexão no reino. Você vai entrar no supermercado, vai entrar numa padaria, numa fila de um açougue, ou até andando na rua e as pessoas vão te parar. Eu profetizo isso na sua vida. As pessoas falam assim, eu vejo algo diferente na sua vida. Você vai falar assim, porque eu estou conectado no reino. Eu quero te dizer que Jesus te ama. Você é uma bênção. Vamos lá para a minha igreja. Vamos lá para a minha célula. Vou te ensinar o talento que Deus me deu e eu não vou enterrar. Eu quero multiplicar na sua vida. Eu quero te dizer que Deus não tirou do império das trevas para você sentar na cadeira de uma igreja. Diga isso para alguém, Deus não te tirou das trevas para te colocar sentado na cadeira de uma igreja. Diga, você tem dons, talentos, e Deus quer usá-los para que você seja uma conexão no reino. Mas primeiro, Deus quer te curar. Quantos se abrem para a cura nessa noite? Se coloque de pé, nós vamos orar para que Deus cure as nossas emoções. Feche os seus olhos e comece a perdoar o seu pai, sua mãe, talvez o seu irmão, sua irmã. Você se fechou para os relacionamentos. Você já não tem paciência quando alguém vem conversar com você. Você fechou o seu coração por causa que um discípulo te desonrou. Ou talvez você não entendeu o seu chamado até hoje, que você é luz e sal nessa terra. Feche os seus olhos. Perdoe a sua esposa. Perdoe o seu esposo. Isso está machucando mais você do que ele. Está machucando mais você do que ela. Porque a falta do perdão é um veneno que você toma, querendo que o outro adoeça. E o Espírito Santo está aqui para te sarar. Se o seu coração está fechado, diga, Senhor, me ajuda a abrir meu coração. Diga, Senhor, eu quero ser curado de toda dificuldade de relacionamento. Eu quero ser sarado nas minhas conexões. Eu quero, Deus, liberar perdão para minha mãe, liberar perdão para o meu pai. Eu tenho que cuidar das pessoas que estão comigo hoje. Eu quero sair do meu passado para viver hoje o meu presente, para que eu consiga ver o meu futuro completamente diferente. Você pode fazer uma oração genuína, sincera nessa noite? Você pode realmente abrir o coração e dizer para Deus o quanto você precisa que o óleo hoje desça sobre a tua vida, que o azeite da cura desça sobre as suas emoções. Você pode dizer para Deus o quanto que você deseja ser luz, mas essa luz está ofuscada com ressentimentos. Diga isso para o Senhor. Não olhe para mim, olhe para Ele. Eu só estou aqui te ajudando a orar. Mas quem pode te curar é a palavra. Quem pode fazer de você ser um instrumento, um farol no meio da escuridão, é o Espírito Santo. Isso, comece a orar. Apresenta diante do Senhor as suas dores. Não me queimar, nas águas não vou me afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Libere perdão. Tu estás comigo. Perdoe a pessoa que te feriu, te enganou. Temer porque Restaure as suas conexões. se eu estou
Deixa de ser egoísta. Guardado por quem nunca perdeu. Deixa de ser egoísta. Batalhas. Lance esse egoísmo para o Senhor. Seu nome Seja curada, seja curado. Sirva. Jeová Comece a servir as pessoas. irás prover de novo. Deus chamou para servir, Eu creio em ti. não para ser servido. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou me afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou. Deixa Ele te curar essa noite. Guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Coloca a mão no seu coração e diga para o Senhor que você deseja ser uma conexão no reino. Levante a sua voz. Precisamos de pessoas que sirvam mais do que serem servidas. Precisamos de pessoas mais curadas do que pessoas doentes. Precisamos de pessoas mais libertas do que pessoas encadeadas. Precisamos de pessoas que sejam mesmo trabalhadores da seara, mais do que consumidores de culto. Consumidores de culto. Deus não te chamou para ser um consumidor de culto. Deus te chamou para ser aquele que entrega, que ajuda, que serve, que contribui. Deus te chamou para contribuir, para multiplicar. Desenterra hoje o seu talento. Desenterra hoje o seu talento. Diga para o Senhor: Deus, o Senhor me chamou para ser um canal, para ser luz, para ser sal, para ser conexão. Eu quero ser uma conexão do reino. Os dias estão passando, o ano está acabando. Ó Deus, e eu não fiz nada para o Senhor. Eu só estou olhando para a minha vida. Eu só estou fazendo as coisas para mim. Se passou um ano e eu só fiz coisas para mim. Ah, Senhor, eu quero desenterrar hoje o meu talento. Seja sincero, seja verdadeiro. Por falta de sinceridade, as coisas não estão fluindo na sua vida. Por falta de sinceridade, as coisas não estão fluindo. Diga: Senhor, eu quero desenterrar o meu talento. Eu quero ser uma conexão do reino. Eu quero liberar luz. Eu quero salgar. Eu quero transformar pessoas. Eu quero influenciar essa geração. Eu quero ser uma voz profética. Aonde eu entrar, que a glória do Senhor entre.
Onde eu tocar, as pessoas sejam curadas. Deus quer despertar o avivamento que há dentro do teu coração, o avivamento que você sonhou, a profecia que você enterrou, a palavra profética que um dia Ele te entregou. Hoje Ele diz: filho, volte a sonhar, filha, volte a sonhar. O Senhor manda dizer: eu ainda te usarei com poder e grande glória nessa terra. Arabá, Suriande, canta, Arabanubi, Arabacai. Levante a sua voz e diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, com os meus dons, os meus talentos, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu quero ser uma conexão estratégica. Eu quero ser um instrumento de estratégia do reino. Se tem alguma pessoa que Deus quer usar, que seja eu, diga isso. Eu quero ouvir o que os atalaias não estão ouvindo. Eu quero falar o que os profetas não estão falando. Eu quero tocar onde o povo não está tocando. Diga: Senhor, eu quero subir na torre de vigia e quero ser uma conexão do céu na terra. Só quem entende o profético já está se movendo. Só quem se identifica com a frequência dessa palavra já está em intercessão. Você precisa buscar a frequência do céu. Você está mais na terra, você está mais nas coisas naturais, você não está discernindo mais o espiritual. E o Senhor te diz nessa noite: busca a minha face. Se você orar, se você me buscar, você vai me encontrar, e eu vou te mostrar o que eu quero fazer em você e através de você, ainda nesses últimos meses do ano de 2023. Ainda esse ano o Senhor vai fazer coisas, se você buscar a frequência, se você se tornar uma conexão no reino. Ele vai conectar a frequência do trono ao seu coração. Os profetas não podem se calar. Os que têm dom de cura não podem parar de curar. Os que foram chamados para socorrer precisam voltar a prestar os socorros. Deus diz: levanta. Eu te chamei, eu te tirei lá das trevas, para vocês ser uma luz no meu reino. Arabá, Suriandelei, Arabacantui. Espírito Santo, flui. Levante suas mãos aos céus. Senhor, eu quero declarar sobre a igreja que haja cura nas emoções, que haja renovo nas emoções, que haja perdão, que haja cura nas feridas emocionais, feridas silenciosas que ninguém vê, que trava, que impede as conexões. Que hoje o Senhor cura, que hoje o Senhor derrama o azeite. A falta do perdão dá lugar para o perdão, o ressentimento dá lugar para o perdão, a amargura, a angústia dá lugar para o perdão. E em nome de Jesus, toda ansiedade vai saindo do teu coração, toda depressão vai saindo da tua mente. E agora o Espírito Santo vai te abraçando e te curando, e dizendo que você é amado, amada, especial, querido, separado desde o ventre, escolhido desde o ventre da tua mãe. Eu não te chamei, te escolhi para ficar calado, muito pelo contrário, você é uma voz de autoridade nessa geração. Por isso eu derramo um azeite hoje sobre a tua cabeça. Olha o anjo aí do teu lado. Ei, eu vejo anjos descendo ao lado de pessoas aqui nessa noite. E calabatu colialabiate caciarabacai. E alabassuiandei. E derramando um azeite amarelo coramba. Andui calabassúria. Se essa pessoa é você, recebe. Recebe, recebe, recebe. Recebe, recebe, recebe. Deus está te destravando, Deus está te desbloqueando hoje. Existe um rio que quer fluir do seu espírito, um rio que flui do teu interior e vai tocar pessoas. Essa semana Deus vai colocar uma pessoa na sua frente. Essa semana, e você vai abrir a sua boca, porque você vai lembrar o que Deus te disse hoje. Essa semana você vai ter um testemunho para dizer: uma pessoa vai entrar na sua frente e Deus vai te usar com poder e glória na vida dela. Levanta a sua mão e começa a pedir poder, autoridade. Pede poder, autoridade. Começa a pedir poder, poder. Peça poder, peça autoridade. Peça autoridade, peça poder, peça unção. Peça. Ele disse que vai te dar, Ele falou que vai te dar. Tudo que você pedir eu te entregarei. Peça
e Ele vai te liberar. Você que ora em língua, use o seu dom, comece a orar. Deus está levantando conexões saudáveis. Conexões saudáveis. A sua casa é um lugar de conexão. As suas mãos é o lugar da conexão da cura. A sua boca é a conexão da profecia. Os seus olhos é a conexão da compaixão. O Senhor te levanta nessa noite. O Senhor te sara, te cura nessa noite. Te desperta nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga: Senhor, eu me coloco à disposição e disponível ao Teu Espírito Santo. A Tua agenda é a minha agenda. A Tua programação é a minha programação. E eu recebo o chamado, mais do que antes, de ser uma conexão entre o céu e a terra. Pode me usar, Senhor. Meus dons e talentos. A minha chamada é pelo Senhor. Porque dele, por Ele e para Ele estão todas as coisas. Diga forte: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Em nome de Jesus. Amém.